Primeiro, a pergunta é o seguinte: aonde que você está me colocando aí no seu trabalho? Eu sou um nômade? Eu sou o quê? O que que eu sou para você no seu trabalho? Essa é a minha primeira questão, assim. Não, eu não diria nômade digital, mas assim, um imigrante, porque atualmente você está morando em outro país, né? Com uma cultura, eu imagino, completamente diferente, outro idioma, assim. Então, eu te vejo como essa pessoa que está em mobilidade, assim, também, Hum. em, em outro território, assim. Um imigrante temporário, né? De certa forma, também tem bastante de um nomadismo, né? É curioso isso. E você já conversou com pessoas assim que estão nessa situação, assim, que tem essa vida mesmo de cada a cada 3 meses está morando num lugar e fica com essa vida nômade? Tem muita gente que você conhece que está vivendo assim mesmo? Sim, sim, eu tenho um amigo, inclusive, que ele vive assim, mas ele não se considera nômade digital porque ele critica muito os nômades digitais. Por exemplo, quando ele viaja para algum lugar, ele tenta se misturar com os locais, ficar em lugares que ele sabe que não são tão turísticos e que não vão atrapalhar assim a comunidade local. Ele tem essa crítica, mas ele vive assim, a cada 3 meses ele tá morando num lugar, ou enquanto o visto possibilita, ele só viaja. Trabalha Uhum. totalmente remoto. A minha pergunta, que eu acho que também é uma questão interessante para discutir, né? É até essa palavra, essa questão, né? O nômade digital, né? Assim, por que é nômade digital por que que não é só nômade? Por que que é nômade? Por que que é digital? Entendeu? Quais são as características que faz com que tenha esse termo nômade digital? Pois é, porque ainda não tenho, né, pelo menos eu não encontrei ainda um estudo específico sobre isso. Eu diria que é tipo porque as pessoas trabalham totalmente remoto e porque elas não têm, tipo, igual um povo nômade, eles têm um coletivo, né, uma identidade. Por exemplo, eu não, não tenho na mente, assim, agora o nome de uma tribo, um, um coletivo nômade, assim, real. Mas os nômades digitais, muitas vezes, eles nem se identificam como nômades digitais, mas eles têm essa vida nômade e dependem de trabalhos remotos. E aí eles estão atribuindo essas pessoas como nômades digitais, inclusive, por exemplo, Portugal e a Espanha criaram vistos específicos para nômades digitais, para atrair esses nômades para o país. Aí estão chamando essas pessoas de nômades digitais, mas eles não têm, assim, uma identidade, tipo, como nômade. É interessante. Eu fico pensando assim, eu acho que essa é uma primeira questão assim para o seu trabalho, né? Definir melhor, porque assim a gente tem muitos esses termos contemporâneos, né, atuais, assim que vem, né, o nômade digital, cidades inteligentes, smart cities, então são vários termos assim que no final das contas assim a cidade inteligente. Por que que a cidade inteligente não é uma cidade apenas? Por que que é inteligente? Sabe assim, o nômade, por que não é nômade? Por que que é digital? Então vai criando esses termos, né, esses termos novos, quase como se fossem labels, né, etiquetas, para dar uma ideia de algo novo, de algo, não sei, de algo uma tendência, não sei, mas talvez entender mais a fundo, assim, o que que é isso de fato, né? Isso é algo novo, é simplesmente, às vezes, é só uma condição que é dada pelo digital, né? Porque, assim, o digital, isso é a minha leitura, tá? E já falando um pouco das minhas questões, né? Das minhas leituras sobre o termo, sobre o assunto, né? As minhas interpretações. O digital, né? A tecnologia como um todo, ela é um meio, ela é uma ferramenta e ela por si só, isso é o que eu acredito, ela não traz nada de novo. Então, assim, a ferramenta não
não é capaz de gerar algo novo, de gerar uma novidade, de gerar algo que nunca existiu antes, ou, né? Então você atribuir ao digital algo que é novo para o nômade, para mim é estranho. Da mesma forma que você pega toda a tecnologia digital e atribui para cidades inteligentes algo novo, também é estranho para mim, né? Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver a cidade com os mesmos processos que ela sempre teve, né, com a mesma inteligência que ela sempre teve, ela digitalizando esses processos. Então, ultimamente, inclusive, eu tenho usado muito mais, né, o termo, inclusive, de digitalização. Então, uma digitalização de serviços urbanos, digitalização da mobilidade, né, digitalização do trabalho. Então, talvez muito mais um uso de uma ferramenta para pegar processos que sempre existiram, que sempre tiveram aí, não tem nada novo, eles só estão usando uma outra ferramenta diferente, né? E essa ferramenta que a gente tem hoje à nossa disposição é a ferramenta do digital. Então, assim, até mesmo, né, se comparar, né, profissionais que tinham esse mesmo tipo, né, esses modo de vida, né, vamos falar modo de vida, né, esse modo de vida semelhante há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quais eram os recursos, quais eram as ferramentas que esses profissionais dispunham nessa época, há 30, 40 anos atrás, né? Porque a partir daí, eu acho que é interessante se você começa a construir isso aí, né? Você vê lá, então a ferramenta que a gente tem hoje é digital. Sei lá, eu pego há 30 anos atrás, a gente tinha jatos supersônicos cruzando o Oceano Atlântico e ligando Paris a Nova York em 2 horas de voo. Você não tem isso mais, isso não é uma tecnologia que você tem hoje mais, é de 30 anos atrás. Mas as viagens supersônicas era uma tecnologia, era uma ferramenta, né? Algo que tinha plano para isso, para, né, esse tipo de pessoa, esse profissional, né? Há um tempo atrás, né, ele dava determinadas condições, gerava um determinado modo de vida, um determinado tipo de nomadismo, e nomadismo é algo que sempre existiu, né? Então, é, talvez é pensar, né? O que que muda no final das contas no modo de vida desse cara que é nômade, né? Hoje, o digital, ele permite que você tenha um número maior de pessoas é, acessando essa experiência. Pode ser que essa experiência ela seja possível para um número maior de pessoas. Então, essa conectividade digital que a gente tem hoje entre a Europa e os Estados Unidos, né, dados digital, essa questão de você poder trabalhar em Nova York e Paris ao mesmo tempo, de manhã você ter uma reunião em Paris e de tarde ter uma reunião em Nova York, isso era algo que já existia desde a década de 70 com o Concorde, né? O cara tomava, não tinha até que a propaganda do Concorde lá, toma café em Nova York e almoça em Paris, né? Não sei se você já viu essas propagandas do Concorde, tinha isso. Então, era assim, isso era super o cara nômade, né? Que não era era do jato supersônico, entendeu? Da era do jato supersônico, do voo. Então, ele morava em Paris e em Nova York ao mesmo tempo, estava ali, tá. Hoje, com o digital, esse cara continua tendo reuniões em Paris, em Nova York ou em Tóquio, qualquer lugar do mundo, só que ele usa as ferramentas digitais, usa as ferramentas que a gente está usando aqui agora para se comunicar. Então, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, pode pegar um avião e ir, né? Pode fazer a viagem mais devagar, né? Talvez não tenha tanta velocidade, não tenha tanta necessidade de ir rápido ao lugar, porque ele consegue ir ao lugar, né, por uma videoconferência. Mas repara que esse profissional, as mesmas coisas que ele fazia na década de 70, ele está fazendo hoje, só que usando ferramentas diferentes, né? E é claro que na década de 70 você tinha lá um número limitado de voos entre Paris e Nova York de Concorde, então era para um número também limitado de nômades nessa situação. Hoje você já tem muito mais pessoas, né, inclusas nesse negócio. Então a gente pode falar que o processo de digitalização, ele também permite que um maior número de pessoas, né, ele permite que uma alta intensidade ou um grande número de pessoas se engajando nesse tipo de experiência, nesse tipo de modo de vida, que antes era restrito para um grupo muito pequeno de pessoas, né? Isso é fato, né? Historicamente, poucas pessoas tinham essa condição, né, de nomadismo, né, de experimentar vários lugares, né? Isso era algo muito limitado para, né, milionários,
altos executivos de grandes empresas, militares, diplomatas, né? Ou seja, era uma camada social muito limitada que fazia esse trânsito, né? Tinha essa possibilidade de ter esse modo de vida, caso quisessem também, porque também se não quisessem, não ia ter, né? Mas aí eu fico vendo, assim, eu fico lembrando até lembrando de série da Netflix lá, se você pegar aquela série acho que é The Crown, eu acho que é da rainha, da família britânica, né? Eu vi só a primeira temporada, que pega o tempo que a Elizabeth morava fora da Inglaterra, ela estava indo nos países do Commonwealth e passava um tempo em cada país da África, do coisa, ela com o Philip. Não sei se você viu essa série, mas, Não. tipo assim, era um nomadismo da rainha nos anos 40, na década de 40. Então, ela tinha condição de fazer isso, ela estava vivendo cada vez em cada lugar. Chegava, tinha as experiências locais, vivia com a comunidade, comia comida, né? Tinha rotina no cotidiano, vivia o modo de vida de cada uma das comunidades locais, de cada uma, né? Desde a Oceania, da África, a Índia, né? Onde quer que ela passasse, ela estava lá, né? E ela, tipo assim, ficou anos fora da Inglaterra fazendo isso, um percurso nômade. A rainha da Inglaterra já foi nômade. Então, assim, é algo que você, né, é interessante até para colocar isso assim nessa história. Ela teve essa experiência de nomadismo, né? E não foi digital. Uhum. Então, assim, qual que é a diferença dessa experiência da rainha, né, da rainha Elizabeth, para o seu amigo hoje, entendeu? Em termos de modo de vida, em termos de experiência, de prática, essa coisa que você falou, ele chega na comunidade local, tem experiência, porque eu acho que aí, na hora que a gente começar a ver, né, as diferenças mesmo, a gente pode começar a tirar alguma novidade disso aí. Porque até então, não tem novidade. O que tem é uma ferramenta diferente que está proporcionando que isso aconteça, né, com mais intensidade, com mais frequência, para um número maior de pessoas, né? Mas a novidade eu ainda estou querendo ver. Então, essa já fica uma questão para você aí, né? A mesma coisa das smart cities, né? Essa coisa assim, né? É a ferramenta, mas assim, o que de novo foi criado? Para mim não criou nada novo, né? A inteligência sempre teve. Eu acho que ela está sendo, né, bem aproveitada, ela está sendo intensificada, ela está sendo distribuída para um maior número de pessoas, né? Tem mais pessoas se beneficiando disso, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com intensidade, quantidade, velocidade, do que com uma novidade. É verdade. Não Bem, tem a eu ver. acho que isso é uma primeira coisa, assim. Aonde que eu vejo né, que aí você traz a questão, né, da, da globalização, né, dessa questão das fronteiras, né, da moeda, né, das questões comuns, assim, que hoje a gente tem, né, no mundo. E aí eu trago para você a minha experiência, que aí já é uma experiência que eu acho que tem uma resposta bastante interessante para essas questões, né, atuais, que é a questão da China, né? A China, ela podemos dizer assim, talvez a maior, historicamente, né, eu tenho estudado muito a história da China, percebendo isso, ela talvez tenha sido a civilização mais influenciada e mais motivada pelo nomadismo, porque ela era a cabeça da Rota da Seda, né, da conexão do Ocidente com o Oriente, então ela era o motivo de todo o nomadismo, então tudo que se passava no meio da Eurásia ali, né, que ia e vinha, né, todo o circuito de nomadismo que conectava a Europa com a Ásia, era motivada para fazer comércio com a China, então a China sempre foi a cabeça de um movimento de nomadismo, né? E é muito curioso perceber isso, né? Como que a China se comporta também milenarmente diante dessa questão do nomadismo, que é se fechando. Então, a China sempre fechou, sempre criou barreiras, né? Então, é a Grande Muralha, as cidades, né? Nos quadradinhos cercadas, os blocos, né? Então, sempre teve essa questão da proteção
do povo, a proteção territorial, a proteção da rota, então tem a própria construção da rota com várias portas, né, vários processos de entrada e de saída, né, exatamente para poder receber os nômades, mas ao mesmo tempo ela tinha todo esse aparato de segurança, mas a China sempre foi diplomática, ela sempre recebeu estrangeiros. Então, toda cidade que você vai aqui, milenar da China, a cidade é murada, ela tem todas as portas, né? Tem vários níveis de proteção, inclusive são várias muralhas, né? É quase cebola, né? Você pega lá a cidade proibida em Pequim, você vai ver que tem um muro, tem um fosso, tem um muro, depois tem um outro muro, depois um outro muro. São várias camadas, né, de proteção. E todas essas cidades milenares da China, elas têm um portão diplomático. Sempre existiu isso. O portão da diplomacia, que era o portão para receber os nômades, os estrangeiros. Eles sempre receberam, sempre, e ao longo de toda a Rota da Seda também recebiam, eram os lugares de passagem, onde passavam, né, os nômades com os camelos que estavam fazendo o comércio, né, Marco Polo descreve muito bem isso, né, desde lá de Veneza até chegar na China, essas cidades eram preparadas para isso, então recebia as caravanas inteiras de nômades, entravam dentro da cidade, né, comiam, dormiam, né, faziam suas trocas ali, saíam e seguiam a viagem. Ou seja, até essa relação histórica milenar, a China sempre foi, né, essa infraestrutura de receber nômades, de se proteger e de dar condição para esse nomadismo para poder estabelecer o bom funcionamento da rota, né? Então, uma primeira coisa que eu acho que é legal, assim, de você, né, ir atrás, assim, e investigar, né, tô falando no século XXI, é pensar nessa questão da rota mesmo, assim. É uma rota. O circuito nomadismo é uma rota. Que rota é essa? O que que ela está levando e o que que ela está trazendo? Acho que essa é uma primeira questão, assim, né? Porque a rota ela tem essa questão. Ela está levando e trazendo alguma coisa. O quê? O que que ela leva e o que que ela traz? Então, acho que essa é uma pergunta bem legal, assim, para você, né, fazer, assim, no século XXI, assim, o que que ela leva e o que que ela traz? Né, eu acho que aí eu acho que você pode descobrir alguma coisa bem interessante. E aí, você ir atrás também, né, até se você for fazer uma perspectiva histórica, alguma analogia histórica, que eu acho que seja uma coisa super legal, né, de pensar, né, por exemplo, essas cidades, né, que sempre receberam os nômades, tem aqui na China, mas tem toda a Rota da Seda, né, tem no Oriente Médio, né, você vai achar isso lá no Irã, né, no Iraque, na Turquia, até chegar na Europa, né, você sempre teve essas, né, atravessando né, toda a Eurásia, você sempre teve essas cidades que recebiam as caravanas, né, principalmente passando ali depois ali né, na divisa ali da China com o Turcomenistão, Afeganistão, né, aqueles estão ali, né, chegando ali na Armênia, né, atravessando bem ali o miolinho mesmo da rota, né? Você tem várias cidades que tinham essa capacidade. Então, assim, se você for pensar em termos de arquitetura e de cidade, de urbano, né, de fazer urbano, né, quais são essas características dessas cidades, né, milenares, que você consegue identificar hoje, né? Como que isso se faz presente hoje, né? E aí já está te dando uma resposta, né, para essa questão, né, para você ver como que a coisa é relacionada e é totalmente interconectada, como que a China faz isso hoje, né? Ela, não sei se você sabe, você já deve saber, né, a internet aqui é fechada. Então, assim, você não, né, aqui você não consegue ver as coisas que estão aqui dentro. Então, por exemplo, se você pega Do o, para ver. não funciona aqui, não tem. Se você pegar alguma coisa para ver, achar, por exemplo, pega seu celular aí, tenta pegar fazer uma navegação aqui usando linhas de metrô aqui em Wuhan. Você vê que qual que é a estação de metrô que eu pego aqui para poder ir na estação de trem? Qual que é o metrô que eu pego? Vê se você consegue daí fazer isso, né, achar quais são as estações de metrô, se você tem essa informação. Você vai ver, depois você fala, mas você vai ver que isso não tem. Essa informação não está disponível para quem não está aqui, né? Então, existe esse bloqueio digital. Aqui você também não acessa nada que é Google, nada que é Meta, Facebook, Instagram, o TikTok. O TikTok é chinês, mas você tem uma versão do TikTok que roda fora da China e tem um TikTok que roda dentro da China. É diferente, né?
É o mesmo aplicativo, mas o conteúdo é separado, né? Então, tem um para fora, tem um aqui para dentro. E várias outras plataformas, vários outros conteúdos, eles têm, né? Então, por exemplo, eu uso aqui o negócio da Apple, o iPhone. Tem tudo aqui, funciona tudo aqui. Mas as coisas que funcionam, funcionam aqui dentro da China. Então, o mapa, as coisas funcionam aqui para dentro. Eu não consigo ver um mapa do Brasil, por exemplo. Se eu quiser ver Belo Horizonte aqui do meu telefone, não aparece a foto de satélite de Belo Horizonte, né? Não existe. Não existe essa comunicação digital. Eu não consigo, né, usar o WhatsApp aqui para comunicar com o Ocidente, né? Funciona, o Teams funciona e os aplicativos dele, o WeChat, né, os aplicativos chineses, que por outro lado, se você está no Brasil e você quiser criar uma conta do WeChat, você não vai conseguir também. Porque a conta do chat só é possível ser criada se você conhece alguém que está na China. Alguém que está na China precisa te autorizar a usar o WeChat. Oi? Está aí? Tô aqui, eu tô. Pensei que você caiu. Isso, Alguém precisa te autorizar para você criar uma conta. Um chinês precisa ir lá e dar um ok, assim, falar que você é uma pessoa, tipo, né, e dar, não é uma coisa, você chega aqui e sai criando uma conta de WeChat. Não é assim que funciona, não. Ou seja, essa proteção que eles têm, né, do nomadismo, dos fluxos, né? Está aqui até hoje, está presente e está no digital. Né? O sistema dele de cibersegurança, né, de coisa, é um dos mais sofisticados do mundo. Aqui tem reconhecimento facial, câmera de vigilância para todo lado. Aqui é tudo digitalizado, né? Todo serviço urbano, sistema de transporte, é tudo muito digitalizado, mas ao mesmo tempo é tudo muito protegido. Você é bem-vindo aqui, você vai chegar aqui, vai ser super bem tratado, mas as coisas que são aqui dentro estão aqui dentro, as coisas que estão lá fora são lá de fora. E eles eles se protegem, mas ao mesmo tempo tem esse contato, né? Existe esse fluxo muito intenso com a China. E hoje a China está conectada com todos os países do mundo, né? A conexão da China é gigantesca com qualquer lugar do mundo. Então ela não é fechada, ela tem a conexão. Tem as pessoas que têm interesse de vir aqui, de estar aqui, de fazer comércio aqui, de fazer né, desenvolver um negócio com a China, mas ela se protege. Ela se fecha, ela recebe, te trata bem, mas ela não deixa essa coisa, né? E isso não é né, o povo acha assim, isso é uma novidade, isso é coisa do comunismo, é coisa fala, isso é da ditadura chinesa, do Partido Comunista, não sei lá o quê. Não, a China sempre foi assim, ela sempre fez isso. As cidades todas são construídas assim, com bairros protegidos, né, que vão segurando, protegendo as comunidades, né. Então, os acessos não são tão livres. Então, as pessoas para ir de uma comunidade para outra, elas não são tratadas como nome, já são bem recebidas, mas elas estão dentro de um contexto ali, né, de proteção, né. Você tem, né, eles chamam, são unidades habitacionais, né, onde as pessoas vivem, trabalham, moram, estudam, né, e funciona meio quase como se fosse um condomínio fechado, entendeu? Tipo como se fosse um Alphaville que tem tudo lá dentro, sabe? A Uhum. China é meio assim, tem vários, você passa por Guarita mesmo e tal, assim, mas é a cidade inteira, assim, então você vai numa grande avenida e vai conectando quase que vai de um condomínio para outro, assim, você vai passando por essas. Então, esses espaços abertos, assim, que são espaços muito mais do nosso mundo, né, ocidentais, são espaços talvez mais neoliberais, né, a gente pode talvez até levantar essa hipótese, né, esses espaços mais neoliberais, eles estão acontecendo agora aqui na China, agora que eles estão criando espaços urbanos, assim, espaços mais abertos, que as pessoas podem entrar e sair, né, de forma mais livre, né, mas ao mesmo tempo é uma hipótese, por quê? Porque essa coisa das pessoas irem de uma forma mais livre, ela está acontecendo numa experiência mais visual, né, estética do projeto, porque no final das contas, com o digital,
com as câmeras de vigilância, reconhecimento facial e toda a parafernália que eles usam tecnológico, eles continuam tendo esse controle do mesmo jeito, eles sabem onde as pessoas estão indo, voltando, ou seja, você tirou o muro e tirou a guarita, mas você criou um outro tipo de muro, um outro dispositivo de segurança que é totalmente digitalizado, que é com inteligência artificial, eles estão usando muito inteligência artificial para poder fazer, né, esse tipo de segurança, produzindo Big Data o tempo todo, trabalho com Big Data, ou seja, eles têm um nível de sofisticação para lidar com esses, né, com as cidades deles, né, que é Big Data, inteligência artificial, conhecimento facial, né, a digitalização total de todos, digitalização total da moeda, digitalização total de todos, né, os processos, mas o jeito de fazer, né, o modo, né, desde a da cidade murada lá da Rota da Seda, da cidade proibida, ele está presente no digital hoje. Entendeu? Uhum. Essa alta tecnologia, ela está aí, está sendo usada, mas o processo, o jeito de fazer, né, a forma de ser não é nova, né? É a mesma. A China sempre foi assim. Então, é interessante perceber isso inclusive, né, é, ter esse olhar, né, para talvez, talvez é muito mais, o seu trabalho talvez seja muito mais de reconhecer as semelhanças, né, as continuidades, né, o que sempre foi e que continua sendo, do que falar que, né, de chegar a um discurso e falar que é uma novidade, né, falar assim, não, as ferramentas os que estão sendo usadas são diferentes, mas o processo é esse, ele gera tal tipo de coisa, ele tem tal tipo de demanda, né? Não sei. Falei um tanto de coisa. Agora você faz pergunta. Não, mas sim, mas tem tudo a ver, tipo, e essa coisa também de, tipo, a pessoa tem o corpo da pessoa, tipo, habitando um espaço, mas esse corpo também vira um dado para um espaço meio que virtual. E aí tudo que a pessoa faz no espaço também vira uma informação, um dado que depois pode ser usado para outras coisas e que acaba também criando um novo espaço, não sei, um espaço virtual que meio que representa o real. E não sei, e isso também influencia, tipo, na experiência da pessoa no espaço e também, no no espaço virtual que criou com os dados da pessoa estando no espaço. Uhum. É. Uma coisa que está acontecendo muito aqui, inclusive, é uma coisa que você falou da gamificação do trabalho, né? E tá, aqui tem acontecido, tem muita gente trabalhando na indústria da gamificação da vida, né? Do, do dessa coisa da criação mesmo de um universo paralelo, de um mundo paralelo, totalmente digitalizado, né? Então, tem alunos aqui na Escola de Arquitetura que estão se especializando em projetos de arquitetura para metaverso. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, assim, tem gente que está trabalhando muito na indústria de games, que é uma coisa muito forte aqui, né? Aqui a China desenvolve muito a parte de games, né? Então tem gente que tá trabalhando com arquitetura de game, né? De videogame, de desenvolver, esses espaços, cidades, projetar cidade, projetar arquitetura para um videogame, entendeu? Como que você vê, assim, o futuro das cidades com isso? Com, sei lá, um paralelo com o metaverso e porque também uma coisa que está aparecendo no trabalho é que, tipo, que antes para acumular capital você precisava necessariamente ter um espaço, um território, tipo, para se consolidar, mas agora você pode criar uma empresa completamente remota, assim, para acumular capital, assim, enriquecer. E como que isso também está, né, possibilitando que altere a mobilidade do corpo, assim. Que esses nômades eles podem viajar, né, podem viajar para esses lugares, porque eles conseguem trabalhar remotamente. Mas ao mesmo tempo, eles estão viajando para esses lugares, eles estão
se deslocando porque o corpo deles não precisa estar presente em nenhum lugar. Então, no final das contas, é, eles estão se movimentando, é, mas eles não precisam se movimentar. É um movimento completamente aleatório, assim, ele é sem necessidade. Então, ele é muito mais um movimento estético, experimental, é um movimento de outra natureza. Ele não é um movimento que é característico, né, que é feito para uma cidade. Então, por exemplo, se você for pensando numa característica da cidade do futuro, né, eu vejo a cidade do futuro cada vez mais como um reflexo daquele render de arquitetura, de urbanismo, né, de cidade bonita, toda feliz, as coisas tudo brilhando, e porque é uma cidade que não é usada, que os corpos estão ali para movimentos só puramente estéticos, as pessoas estão indo no lugar simplesmente para tirar uma foto para postar na rede social, porque elas não precisam ir ali, elas não precisam estar ali, né? Tudo pode ser feito remotamente, você pode fazer tudo de dentro de casa, sem sair de casa, então você não precisa ir naquele lugar. Você vai naquele lugar para tirar uma foto. Então a tendência é que a cidade cada vez mais pareça com um videogame. É porque eu não tinha parado de pensar desse ponto de vista, assim. Então talvez o futuro da cidade seja um lugar daqueles bem assim renderizados, aqueles renders bonitos, assim. Esse é o futuro da cidade. A cidade vai ser um grande render. Instagramável. É, é isso que vai ser o futuro da cidade, assim, cheio de lugar de arquitetura bonita, de coisa assim. É esse que é o futuro da cidade. A cidade não vai ser mais usada. Ela vai estar sempre limpa, sempre brilhando, sempre novinha, sempre pronta para sair numa foto, né? Como um render, né? Uma coisa assim, porque ela não vai precisar mais ser usada. Então, ela não vai ser usada, ela não vai estar gasta, não vai estar cheia de gente, não vai estar, entendeu? É, Uhum. destruída. Ela vai estar sempre bonita. Mas, então, tipo, esse espaço habitado seria o digital, tipo, esse metaverso? Como que, sei lá, seria possível estudar a geografia disso ou a arquitetura desse espaço habitado no digital? Eu acho que vai voltar mais para os espaços, né? O espaço, os espaços imediatos, né? Os interiores, né? Os interiores vão ser mais, tendem a ser mais trabalhados, né? Mais elaborados, né? É uma coisa mais mais de pensar né? Os espaços imediatos, não os grandes espaços, né? A cidade em si. Vamos, Não sei, essa é uma hipótese, né? Do que pode vir a ser o futuro. né? Futuro que já tá, tipo, agora, sei lá. Porque igual essa coisa da inteligência artificial, foi, tipo, muito rápido, né, que meio que se tornou popular, assim. É, e é de uma hora para outra, né? De uma hora para outra. Vou anotar esse negócio aqui, que o futuro da cidade é um render. Vou escrever sobre isso. E agora eu queria que você falasse um pouco como sobre essa situação atual, que você está morando na China e como que se deu esse movimento de, eu não sei se eu posso chamar de imigração. Se você sabia da cidade, o que que você sabia sobre, se quando você chegou, eh, foi muito diferente do que você imaginava, há quanto tempo que você está aí, se você se sentiu, né, uma pessoa de fora quando você chegou e se você ainda se sente assim, e se você pensa que quando você voltar para o Brasil, se você vai sentir a mesma coisa, assim, muita diferença, se você sente essa vontade de voltar para o Brasil ou de continuar aí, se você sofreu alguma discriminação ou preconceito quando você chegou e em que situação, se aconteceu, aconteceu. Quais foram as maiores dificuldades em se adaptar a um novo lugar? E se quando você chegou você, se estabeleceu mais sozinho ou se procurou ficar próximo de pessoas, que também eram estrangeiras ou também brasileiras, para facilitar esse processo de adaptação?
Como você pensa que seria a sua readaptação ao Brasil e os hábitos assim que você tinha no Brasil e se você consegue manter eles aí ou se não, por quê? É, isso, assim, sua experiência. Nossa, olha só, a China é uma caixinha à parte, viu? Ela não cabe em nenhuma dessas perguntas que você fez. Então, por Assim, favor, me conte. ela não vai servir para nada disso. Ok. Eu acho que, assim, para começar, quantas pessoas você conhece que estão aqui na China? Só você. Como que você- Sim. Então, o que que você sabe da China? Eu sei que é um país muito grande, tem uma importância histórica. Mas daqui, Ah, o que que você conhece da China, daqui de dentro, da cidade? ah, Nada. a comida um pouco, a comida. A comida que você come aí não é daqui, não. É Não é diferente, isso, então eu não. não sei nada. Então, Ninguém sabe nada da China. Eu acho que a primeira coisa, assim, assim, eu já vim para cá meio com essa expectativa. Aliás, eu vim para cá por causa disso. Exatamente por quando eu comecei a estudar, eu percebi, gente, ninguém sabe nada da China. E, tipo assim, eu quero ir lá para saber da China. E, pra, então eu já sabia que eu ia passar por um muro, assim, que eu ia fazer essa transposição. Eu já sabia que aqui era fechado, que isso aqui era um outro mundo, que ninguém conhece e que eu ia ver uma outra coisa aqui. Então, estava curioso para chegar aqui para ver isso. E quando eu cheguei aqui, essa coisa foi só se confirmando, foi, né, cada vez mais, né, vivenciando isso e essa experiência, né, do viajante lá do Marco Polo que vem para a China, né, nômade, chega aqui, essa é a mesma experiência que eu estou tendo aqui. Você chega aqui, você é muito bem recebido, você é muito bem tratado, eles te tratam super bem. Os chineses, de qualquer pessoa na rua, você vê se você está com uma dificuldade, eles cuidam de você como se fosse uma criança, eles te levam no lugar, né? Eles têm essa natureza de tratar bem o estrangeiro, de serem diplomáticos, de receberem muito bem o estrangeiro, mas eles não se misturam com o estrangeiro. E você, o tempo todo aqui, você sabe que você é estrangeiro e eles te tratam como estrangeiro, até nesse processo. Então, o simples fato deles te tratarem muito bem, eles te tratam de forma diferente até mesmo deles. Então, é, é, por exemplo, na Europa, você chega aí na Europa, se você chegar num qualquer lugar público, num museu, por exemplo, num teatro, o pessoal da segurança do teatro, do museu, ou do serviço lá, eles vão te tratar como um alemão, eles vão te exigir que você saiba as mesmas regras que eles, vão te xingar se você fizer alguma coisa errada, se você sentar no lugar errado, ou se você entrar pela porta errada, eles vão te xingar, vão brigar com você, vão te tratar mal, ainda mais vendo que você é brasileira, eles vão te xingar mais ainda, vão falar, o que que você está fazendo aqui, sua estrangeira, né, sua gringa, volta para casa, né? Você nem entende a língua, né? Que chatice, vem aqui para encher o saco, nem sabe as regras desse país aqui, vem aqui para tumultuar, para furar fila, para atrapalhar, não é assim que o europeu uhum, trata brasileiro e qualquer outro estrangeiro? Aqui, sim. os chineses já chegam assim e falam assim, nossa, ele é estrangeiro, ele não sabe as regras. Não tem problema não, aqui a gente não faz assim não, mas você pode fazer. Aí eles levam assim, ah, você furou fila. Não, não tem problema não, pode furar, você é estrangeiro. Sabe essa coisa, assim? É uma outra postura, assim. Eles falam assim, não, mas você não está entendendo o que a gente está falando. Não, não tem problema, você é estrangeiro, você não entende mesmo. O que que você quer fazer? Eles ainda perguntam assim, o que que você quer? Você quer furar a fila? Você quer entrar de graça? Você quer, ah, sim, entrou no banheiro errado. Ah, que não tem problema, eu uso o outro banheiro, pode ficar no banheiro errado, sabe essas coisas? Eles se adaptam para receber o estrangeiro. Isso é um negócio assim que é surpreendente, assim, a diplomacia, a fineza que eles têm, ou seja, para lidar com o outro, com o estranho, né, com o estrangeiro, eles lidam como um estrangeiro mesmo. É alguém que não faz parte da cultura deles, ou seja, todas as regras internas para eles, a língua, as regras, os costumes, as coisas, o estrangeiro não sabe e não é obrigado a saber. Então, não tem essa arrogância do alemão e do francês de achar que o estrangeiro tem que saber a regra, tem que obedecer e tem que fazer tudo igual a eles. Não tem essa arrogância aqui na China, não. Você é estrangeiro, você não sabe, você não é da cultura, você não sabe, ok. Estamos aqui, a gente vai cuidar de você igual uma criança, porque criança também não sabe.
Criança precisa ter essa tolerância, precisa ter paciência, precisa chamar, não, faz assim, não tem problema, que bonitinho, você fez errado. Ah, que bonitinho, ela entrou no lugar errado, olha só que bonitinha. É criança, né? Não sabe. Mas exatamente por conta desse tratamento, né, de que eles te tratam como uma criança, você é visto como essa criança, como esse estrangeiro o tempo todo. Então você nunca vai ser parte deles, você nunca vai ser parte da China, nunca vai fazer parte da cultura aqui e nunca vai se sentir em casa. Você sempre vai ser o estrangeiro. Então, isso não tem a menor possibilidade de acontecer aqui. Já na Europa, no meio dessa briga, dessa confusão, você pode casar com um alemão e pode fazer parte da cultura e se envolver aí com o negócio e se dar bem, né? Porque eles têm essa coisa de tratar o estrangeiro, às vezes, como estranho, mas em determinada hora incorpore, o chinês não vai fazer isso. Nunca. E ele vai manter essa distância e vai ter uma hora que ele vai simplesmente, né, falar assim, ó, até aqui você vai, aqui somos nós, aqui é você estrangeiro, essa é a parte da cidade que está aberta para você, essa parte da cidade que é só para gente. Daqui você não vai vir, não. Aqui você não vai vir, não. Então, eles se fecham nesse ponto, se fecham entre eles e se protegem. Eles fazem isso muito por proteção. Então, talvez também por essa questão dessa cultura milenar, de sempre ter recebido estrangeiros, de pessoas que vêm comerciar, né, fazer comércio, fazer câmbio, fazer negócio com chineses, levar produtos daqui para o Ocidente, né? Então, eles sempre criaram essa cultura de tanto de receber bem, mas também de se proteger. Ele se protege, e ele se protege de uma forma muito amistosa. Então, tem até essa coisa da China, da arte da guerra, né? Que quando, né, tem aquela sabedoria chinesa, né? Que você, né, os inimigos você mantém perto, você cerca ele, você, na hora que ele vai te atacar, você já está com ele, de várias formas. Ou seja, eles fazem isso, e eles fazem isso até hoje. Então, é assim, inclusive a forma deles se protegerem é te tratando bem, estando com você, né, eles te acolhem, tipo assim, não, vem cá, eu vou te levar lá para casa, vou te dar almoço, vou te fazer um banquete para você, te dar um banquete. É assim, essa é a forma que eles têm de se proteger. Eles te oferecem um banquete na casa deles. Uhum. Né? Então, aí eles te dão bebida, você fica bêbado, te desarma e tá. E se você estava pensando em fazer alguma coisa, você não vai fazer nada, porque eles já te desmontaram, entendeu? Eles já usaram várias outras estratégias para te deixar, né, bem mais tranquilo, né, com relação a isso. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né, de perceber, e de perceber que isso não é novo, né? Isso é uma coisa que, né, eles trouxeram de milênios, né, civilizacional, é da civilização deles essas características, né? Então, né, então eu estou aqui há 4 meses, eu, eu me sinto super bem aqui, ficaria aqui mais 1 ano, 2 anos. A China não é um lugar ruim, é um lugar bom. Você, né, vai ficar bem aqui, vai ser tratado, mas você não vai ter absolutamente nada do que você tem fora da China, assim, os costumes, os hábitos, o modo de vida, tudo muda, mas muda para uma outra coisa que é boa. Então, exatamente por ser diferente, não tem aquela coisa de ficar comparando assim, né? Aqui é melhor do que lá, lá é melhor do que aqui. Não, aqui é outro lugar e é um lugar bom. Lá no Brasil é outro lugar. É um lugar bom também e é o meu lugar. Aqui é um lugar bom e não é o meu lugar. Eu tenho vontade de voltar para o Brasil, tenho vontade de voltar para o Brasil, tenho vontade de ficar aqui, tenho vontade de ficar aqui. Então, até nesse ponto, eles conseguem construir essa barreira, né, essa divisão, de não tem conflito, sabe? Assim, eles conseguem construir, por incrível que pareça, a partir do momento que eles criam essas barreiras, né, para lidar exatamente com o nomadismo, né, com esse fluxo de estranhos, de estrangeiros, eles criam uma situação confortável para não ter conflito nem disso, assim, se você quer ficar ou se você quer voltar. Voltar é uma coisa que você sempre vai querer e ficar é uma coisa que você também sempre vai querer. Não vai ter problema nessa hora, entendeu? Eles não, eles equalizam a coisa de um jeito que sempre vai estar bom. Mas você precisa de algum tipo de visto, tipo, para para visitar, não sei como. Precisa, precisa. Na China você não visita sem visto, não. E abriu para visto para turista tem 2 meses para turismo na China, mas é pouca gente que vem fazer turismo na China.
a gente andou aqui por 2 meses aqui em cidades, por exemplo, Xangai. Quando a gente chegou, a gente não via turista, não tinha estrangeiro, a gente era o único turista. Aqui a gente pegou um visto especial de intercâmbio acadêmico, que era um visto especial que eles estavam dando, né, como casos excepcionais durante o período lá da pandemia, né, que foi até o dia, não me engano, até o dia 15 ou 16 de fevereiro. Eles não estavam, não existia possibilidade de vir para a China, ninguém vinha para a China. Assim, não tinha voo para a China, para você ter ideia. Não existia avião vindo para cá. Assim, a gente foi para Hong Kong, que é a China, mas não é a China continental, né? E de Hong Kong a gente veio para a China. Foi para Xangai, pegou um voo para Xangai. Mas voo assim, tipo da Europa para a China não tinha. Começou a ter, foi em março que começou a ter voo. Hoje, para você ter ideia do absurdo que é esse isolamento da China, alguns alunos aqui, 2 alunos aqui estão indo para Nova York para fazer mestrado. Eles estavam, né, olhando passagem, né, olhando o processo para mudar, e eles falaram, agora, no mês de junho, está ficando mais fácil voar para os Estados Unidos, a passagem baixou um pouco de preço, porque agora a gente tem 33 voos para os Estados Unidos, 33. Você consegue imaginar um país desse tamanho, com 33 voos para os Estados Unidos? Sim. 33 voos deve ter tipo São Paulo, só de São Paulo para os Estados Unidos, deve ter 33 voos diários. Em um dia, em um dia. Nossa. Então, assim, a China inteira tem 33 voos atualmente para os Estados Unidos. Isso é uma coisa, assim, é um dado relevante. Você vê que, assim, não tem estrangeiro aqui. É, ainda mais para turista. Assim, você vai ver, assim, pessoas como a gente, que veio com uma missão muito especial, com um visto especial. Agora abriu para turista, está vindo turista, mas eles ainda não começaram a vir, né? A China não é um lugar tão aberto. É, não está preparada, ela ficou, né, quase 4 anos fechados, né? Ela ficou fechado mais tempo do que o resto do mundo, né? Por causa da pandemia. E no que ela fechou, ela se intensificou os processos de digitalização dela, inclusive, por exemplo, de acabar com o dinheiro, a ponto de que você vem aqui para a China, você traz dólar, você traz seu cartão de crédito, Visa, Mastercard, sei lá, ó, se você quiser, você não vai fazer absolutamente nada com isso. Você não vai conseguir comer, você não vai conseguir pagar o hotel, você não vai conseguir entrar no museu nem pagar o metrô. Não tem Uhum. jeito. Não funciona cartão de crédito aqui, dólar ninguém usa, nem dinheiro em papel, na maioria dos lugares não aceita. Pra você ter ideia, o nível de absurdo que eles têm, tem os aplicativos, né, do governo chinês, o principal é o Weixin, que é do governo, que é o principal sistema de pagamento. É, eu estava em Xi'an esse final de semana, e no centro de Xi'an, assim, que é uma cidade, né, foi a primeira capital da China, né, uma cidade turística muito importante, turística assim, mundialmente conhecida, para a China também, muito turista. Então, na principal praça dela, na Beltal, tem uma loja de departamentos gigante, de 7 andares, com as principais marcas da Europa. Tem tudo lá, o que você achar, né? Chanel, Prada, sei lá, a baboseira toda lá. Eu fui lá e eu fui comprar uma camiseta de ginástica, então, e fui fazer o pagamento. Eu não tenho Weixin, porque o Weixin só o chinês que tem, o estrangeiro não tem. A mulher não tinha como receber, não tinha como pagar numa loja de departamento de 7 andares que vende de tudo. Eu não tive como comprar. Aí ela ficou tentando, ela pegou meu celular, tentou. No final das contas, eu estava com dinheiro. Eu falei, eu tenho dinheiro, posso pagar com dinheiro? Ela falou, não tem como receber. No final das contas, eu fui lá na administração da loja, no último andar, entramos numa salinha lá, o gerente geral da loja fez um sistema de pagamento lá que ele recebeu dinheiro, fez o pagamento, eu consegui comprar uma camiseta. Então, só por aí já te dá um nível do como que é essa relação da China. Se eu tô, tipo, se eu tô tipo como se eu estivesse na Champs-Élysées, na frente do Arco do Triunfo, numa daquelas lojas gigantes que tem lá na Champs-Élysées em Paris, né? Eu entro numa loja daquelas e eu não tenho como comprar. Uhum. Você consegue imaginar isso? Então, é disso que é esse nível que a China está começando a se abrir agora. Os primeiros turistas que estão chegando aqui estão tendo esse tipo de dificuldade. Por exemplo, quando a gente chegou aqui em Wuhan, a gente foi visitar alguns museus e eles até colocaram os estudantes para fazer essas visitas com a gente. Os estudantes foram com a gente.
Teve vários museus que, se a gente não tivesse com os estudantes, a gente não teria conseguido visitar, porque é a mesma coisa. Você precisava do Exim para poder pegar, fazer a reserva, para poder entrar no museu, tu tem que reservar com antecedência. Só que o Exim ele só funciona com a identidade digital chinesa, você precisa ter a identidade chinesa. E para você ter a identidade chinesa, né, você precisa ser cidadão, ou você precisa ter uma conta de banco, que também você precisa ser cidadão para ter conta de banco, e um número de celular. Ou seja, eu não tinha identidade, eu era um indigente na China, eu não podia entrar no museu. Eu tinha um passaporte, então você chega com o passaporte, com o seu cartão de crédito Visa, com uns dólares na mão, assim, você não entra no Museu de Arte Contemporânea da cidade, de Wuhan, que é uma cidade de 19 milhões de habitantes. Você vê o nível que a China chegou de isolamento com a pandemia. Eu acho que a pandemia se intensificou esse negócio. Hoje, provavelmente, eles já estão começando a receber turistas, eles já devem ter resolvido esse problema, mas quando a gente veio, né, a gente foi um dos primeiros a chegar. Então, tipo assim, os caras se deparavam, falando, nossa, teve vários museus que a gente vê, você falou assim, nossa, o museu tinha inaugurado, tipo, há 2 anos, inaugurou em 2019, 2019, falou, nossa, vocês são os primeiros estrangeiros que visitam o museu. Nossa, tipo, Então, bizarro. é uma coisa assim, é chocante. E a gente pegou a China abrindo, né? Porque ela abriu, foi no começo desse ano. Então, foi em janeiro que eles abriram os museus. Então, muita coisa, por exemplo, que inaugurou em 2019, fechou, foi reabrir agora. Então, eles ainda estão em processo de se adaptar. Então, chegou nesse ponto, assim, você chegar num museu de arte contemporânea de uma cidade de 19 milhões de habitantes e não tem como entrar. O cara falou que você não tem como comprar o bilhete para você entrar aqui. Bizarro. E você Mas, percebe assim, é lógico também, que eles resolviam isso, eu estava com os estudantes, levava a questão, mais uma vez chamava o gerente do museu, aprontava uma conferência lá, eles viram o tamanho do problema que eles tinham, eles falavam, gente, como que a gente vai fazer agora para deixar essas pessoas entrarem? E tudo virava uma situação mesmo. E a partir dessa situação ia se resolvendo, mas ia se resolvendo como uma novidade para eles também, né? Uma novidade assim, gente, vai começar a vir estrangeiro aqui, não chinês, vão começar a vir nesse museu, e como é que eles vão entrar aqui, né? vocês foram os percussores da questão nesse museu. É, Mas, tipo, você percebe, eu também, porque eu também não vejo, né, esse movimento de imigração. Tipo, não tem muitos produtos chineses, tipo, espalhados pelo mundo, mas não tem muitos chineses, assim. não, eles, Eles eles se também não têm isolam, esse né? interesse. Mesmo quando eles saem daqui, eles criam os guetos deles, né? Eles se isolam, eles casam entre eles não se misturam muito. Eles querem fazer negócio, eles são super amistosos, são gentis, eles querem conversar, eles te recebem muito bem, te tratam bem, querem fazer a troca eles querem fazer, mas eles não têm essa coisa de se misturar, não. Então, assim, eles não. É muito difícil alguém, né, não vou falar que não tem, eu já ouvi, por exemplo, aqui em Wuhan, eu sei de um caso que tem de um brasileiro que casou com uma chinesa, mas assim, é uma coisa muito rara. Mas, Eu sei desse caso de um brasileiro que casou com uma chinesa aqui em Wuhan, porque isso saiu no Fantástico, na reportagem do Fantástico, que eu não sei se você viu, isso é tão, teve até tão não, foi um lindo. mês atrás, teve uma reportagem do Fantástico, e a reportagem do Fantástico. A chamada da reportagem Fantástico, você pode até ver lá, depois procurar lá. Fantástico, o RAM, foi no finalzinho de março. A chamada foi assim: primeira equipe de repórteres brasileiro que entra na China depois da pandemia. Socorro. 3 anos depois, primeira equipe de repórteres brasileiros que vem à China, foi em março agora. Sendo repórter ainda. Você chegou antes deles, né? Uhum, antes dele. E aí eles entrevistam esse brasileiro, ele ficou aqui, porque ele casou com uma chinesa, e na época tinha opção, porque o que aconteceu? Quando começou a pandemia, eles mandaram todos os estrangeiros embora. Eles falaram para todos os estrangeiros saírem do país. Eles não queriam que nenhum estrangeiro ficasse aqui. E aí ele tinha a opção de ir embora para o Brasil, mas ele estava casado, né? Levar a mulher ou ficar aqui. Aí ele escolheu ficar aqui. Ele ficou, ele passou a pandemia aqui.